Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma mensagem de fé e esperança, um podcast apresentado pelos reverendos e reverendas e também por seu bispo diocesano aqui na Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Magela, todas as quartas-feiras eu estou aqui com vocês trazendo essa mensagem aqui para que possamos construir um mundo mais justo e fraterno. Aqui eu moro na cidade de Palmas, aqui no estado do Tocantins, cuido da missão do Cristo Redentor e também coordeno aqui a Casa Mais, que é uma casa que acolhe e as pessoas que vivem os efeitos da AIDS e incentivando as pessoas a continuarem o tratamento do HIV. Durante esses episódios, nós estamos estudando um livro chamado Quando a Vida Dói. Esse livro é da Vera Cristina Washheimer. Ela é uma escritora, é uma pastora da Igreja Evangélica de Confessão Luterana do Brasil, que trabalhou ali na comunidade de Blumenau. Gentilmente a reverenda Tati, dentro de nossa catedral, trouxe esse livro e trouxe inclusive uma dedicatória. Muito obrigado, reverenda Tati, por esse livro. A gente tem estudado durante esses episódios. E aí o episódio de hoje ela fala sobre o sofrimento que desorganiza e constrói. Então, essa questão da desorganização, né, ou seja, o sofrimento é o que nos desorganiza, tira o chão, tempestade que arrasa. E depois de tudo só resta juntar tijolo por tijolo, caco por caco e reconstruir, como fizeram as mulheres que ficaram conhecidas como as mulheres dos escombros. Isto aconteceu na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? A maioria das cidades, depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria das cidades estavam destruídas. E as mulheres começaram a separar tijolos dos escombros para reconstruir suas vidas, suas casas e cidades. Era comum encontrar nesses grupos até mesmo mulheres com 80 anos de idade. O que isso nos ensina? Que reconstruir é sempre possível. Não sobre os escombros, negando-os como se não existisse, varrendo a dor e o sofrimento para debaixo num tapete. Ao contrário, é preciso aceitar a destruição para podermos, a partir dela, encontrar matéria-prima para uma reconstrução. Chega um momento em que é preciso a gente olhar para o que restou e ali vislumbrar uma vida possível. É preciso uma reconciliação com o passado, com os nossos sonhos, pesadelos e amores desfeitos, afirma o psicanalista Abraão. Pois só assim é possível abrir-se para o amanhã, fazer as pazes com o passado para poder seguir em frente. E isso é muito cotidiano na nossa vida, na minha vida, na sua vida que aí está conectado, nos ouvindo. Muitas das vezes nós nos vemos em situações em que tudo o que passamos é jogado ao chão, é destruído, se transformam em escombros. Temos os irmãos aí que estão sofrendo na questão das chuvas em diversas partes do mundo, sobretudo aqui em Minas Gerais e Petrópolis, que os que conseguiram sobreviver, conseguiram viver, olham para as suas casas e vê somente toda a destruição. E ali ele olha para uma destruição não somente de casa, mas de todo um sonho de uma vida construída, apostada, sonhada sobretudo, para aquele lugar, para aquela situação. E muitos, como muitas pessoas dizem, mas é um lugar de risco. Construiu por quê? Muitas das vezes só nos restam essa saída. Mas aqui é que a gente está associando a essa desorganização de vida dessas pessoas que estão sofrendo essa situação junto
toda essa situação apresentada para eles, e aí a gente traz isso para a vida da gente, que não estamos passando nenhuma enchente, nem tampouco tendo nossas vidas sendo destruídas pela água ou pela queda da nossa casa, mas sofremos os efeitos de um amor mal resolvido, de um emprego que gostávamos tanto que perdeu, da falta de valorização do outro, de um casamento que não nos reconhece, que o amor só de um lado não há do outro, de uma série de situações que nos destrói, nos desorganiza. Mas aí vem uma bela palavra que é reconstrução. E esta nossa autora que nós estamos estudando, a Vera, pastora Vera, ela nos diz: reconstruir é sempre possível. Então é esse o convite que nós devemos fazer para nós mesmos e para o outro que está sofrendo. Muitas vezes a palavra reconstruir está guardada lá dentro do coração da outra pessoa ou dentro do meu próprio coração, e eu tenho que cavar sobre esses escombros, cavar sobre essas situações e achar ali a palavra reconstruir e trazer ela de volta para a minha vida, para a nossa vida. Não só com alegrias, altos ganhos e sucesso vamos escrevendo e reescrevendo e construindo e reconstruindo nossa vida. As tristezas, os baixos, as perdas, os fracassos são importantes matérias-primas. Relata aqui a nossa pastora. Reconciliar-se com a parte dura, a parte que mais doeu da nossa história, é indispensável para conseguirmos ir adiante e não ficar empacados, parados diante de uma árvore quando a floresta toda está ali ao nosso redor. Que possamos eu e você sempre reconstruir, refazer, replantar, para que possamos em Cristo Jesus, que é a nossa força, e entre nós mesmos, irmãos e irmãs, unidos em torno do nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a fé e a esperança sejam as nossas ferramentas de reconstrução de um mundo mais justo e fraterno. Essa é a nossa mensagem de hoje. Um grande abraço a todos vocês que compartilham esse nosso podcast, a todos vocês que estão ouvindo através das rádios que o nosso podcast é transmitido. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso entre no lar de cada um e de cada uma. Permaneçam fortalecendo a cada um, e que essa corrente da esperança e da ajuda possa crescer mais e ainda mais. Qualquer coisa que precisando, estamos aí disponíveis em nossas redes sociais, e aí você e suas paróquias com seus reverendos, seus pastores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Mensagem de Fé e Esperança. Tchau, meu irmão. Tchau, minha irmã.